Vocês estão me ouvindo? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Mentoria Imparável. Sim, estamos te ouvindo, o teu microfone já está ok. Estamos hoje numa aula bônus aqui, trazendo um tema bem interessante, né? Que é Instagram de resultado. Muitas pessoas utilizam o Instagram apenas como uma rede social para poder passar o tempo. Não é o nosso caso, né? Nosso caso aqui, nós usamos o Instagram para gerar resultados, né? E hoje a gente entende que o Instagram é uma vitrine. Eu acredito que a Marta vai falar um pouco mais sobre isso e eu quero apresentar ela, né? Hoje quem vai trazer esse conteúdo riquíssimo aqui para compartilhar essas informações e algumas novidades para a gente é a Marta Basso, ela que faz parte aqui da mentoria Imparável. Ela é mentora, ela trabalha com o Instagram. Na verdade, assim, a apresentação maior vai ser dela, né? Mas eu tenho a honra de poder ter ela também aqui na equipe e ela podendo compartilhar o conhecimento dela nessa área, né? Na área que ela atua. Então, ela é especialista no que ela está fazendo e ela tem total autonomia e autoridade para poder trazer esse conteúdo aqui para a gente. Então, senhoras e senhores, a palavra está com Marta Basso. Oi, oi, gente, boa noite. Tá dando para ouvir bem? E para mim estava um pouquinho baixo o áudio, agora eu ajustei aqui, eu acho que tá ok. Obrigada, me sinto muito honrada em fazer parte desse time aqui de Imparáveis. É um prazer estar aqui com vocês novamente e dessa vez para trazer um pouquinho aqui do que eu tenho de história, né, do meu conhecimento, do meu trabalho. Já tem mais de 5 anos que eu atuo no digital, então acho que é uma bagagem grande aí para poder contribuir com vocês no sentido da gente realmente usar essa ferramenta poderosa a favor da nossa marca pessoal, principalmente, mas também a favor do nosso negócio, a favor das, né, mesmo que a gente trabalhe em alguma empresa, para que a gente traga através da nossa marca forte no digital, a gente traga mais resultado para a empresa e a gente cresça junto com a empresa também, né? Não só para quem tem negócio. Eu sempre falo que a gente precisa entender o poder, né, dessa ferramenta do Instagram, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, independente da rede social, nós precisamos estar bem posicionados, né, para que as pessoas que vejam a nossa marca conheçam realmente quem somos nós e como podemos contribuir na vida de cada uma dessas pessoas. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, Nil, agradeço também por poder fazer parte dessa galera aqui. Eu acredito muito no poder de um movimento, né? No poder de várias pessoas pensando num propósito único, em crescer juntos, enfim, compartilhar o que a gente aprende no dia a dia. E eu só espero que vocês hoje estejam aqui comigo, realmente com o potinho vazio, tá? Para que vocês possam absorver, fiquem à vontade para me perguntar se ficarem com alguma dúvida, se tem algo que já tentei fazer dessa forma, não deu certo. Eu estou aqui para contribuir, para somar com a vida de vocês, tá? Eu vou compartilhar a minha apresentação porque eu sou muito visual, eu não sei vocês, mas eu gosto de visualizar para poder acompanhar, para poder entender. Mas papel e caneta na mão, né? O básico de todos os nossos encontros aqui, né? Papel e caneta na mão, anotem as dúvidas, me perguntem, fiquem à vontade, tá? Eu vou só colocar para compartilhar aqui. Acho que não tá habilitado para compartilhar, né? Oi? Me avisa aí, que tá travado. Aí, agora foi. Gente, quem aqui de vocês tem perfil pessoal fechado, privado no Instagram? Me conta aqui que eu já quero saber. Falem comigo. Não? Eu, Ninguém? Todo mundo perfil aberto, assume que tem que se posicionar
e que está ali levando uma marca, né? A marca pessoal. Isso? O profissional é aberto, mas o pessoal é fechado. Tá. E me diz qual o objetivo do pessoal. Não, o objetivo do pessoal é só mesmo para as pessoas mais chegadas, para os íntimos. Tá. E no pessoal Compartilhar. não Oi? tem algum conteúdo que você compartilha lá, Fabrício? Não, compartilho viagens, compartilho dia a dia, mas não é sempre também, não. Alguma coisa que eu acho interessante, mas o Uhum. profissional que eu compartilho, né? Os conteúdos e tudo. Muito Aí o bem. profissional é aberto. Inclusive, essa é uma pergunta que sempre chega para mim, sabe, Marta? O que que eu faço? Eu tenho o perfil pessoal e eu tenho o perfil profissional. Quando a gente entende que é uma ferramenta que é para gerar negócios, é uma ferramenta que é para trazer mais resultado para você, para levar tua marca pessoal, a minha orientação é sempre que foca na criação de conteúdo e estratégia só de um deles, tá? Porque o pessoal é legal, porque a gente tem um networking, né? Tem as pessoas que nos seguem porque nos conheceram pessoalmente, algum outro momento, e a gente tem ali, né, aqueles seguidores. Eu falo que é um pouco de apego nosso, né, dos seguidores. E são pessoas que talvez possam ser nossos clientes também, e tá tudo bem. Quando você foca em estratégia de conteúdo e começa a se posicionar como criador de conteúdo, como alguém que está se posicionando e levando uma marca, uma empresa, compartilhe os mesmos conteúdos na tua página pessoal, tá? E sempre que você for colocar uma foto de viagem, por exemplo, igual você falou, posta no teu perfil profissional também. Porque o Instagram, aqui mais para frente vocês vão entender, mas o Instagram, ele gera, as pessoas que utilizam essa ferramenta, eles não têm intenção de compra num primeiro momento, né? Intenção de compra é mais para o Google, é mais para essas páginas de Mercado Livre, Shopee, a pessoa já vai lá com a intenção de comprar. O Instagram não. Mas você precisa primeiro gerar um relacionamento e criar conexão com quem está te seguindo, te acompanhando, né? Seja para ela indicar o teu trabalho, ou seja para ela se tornar teu cliente, ou enfim, fazer algum tipo de negócio com você, tá? Então, é importante a gente entender que todo o tempo que a gente dedica para a ferramenta, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa pensar que nós estamos dedicando o nosso tempo, a gente está investindo na ferramenta. Então, eu até tenho perfil pessoal também, mas não gero conteúdo mais lá, por muito tempo gerei, mas não me trazia resultado, porque o meu perfil de pessoas que me acompanham não eram meus clientes, não se tornavam clientes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Tá aparecendo para vocês a apresentação do Canva, não? Nil? Tá bem pequeno. Não está É, né? aparecendo no slide, está aparecendo na tela inteira do Isso, computador. ainda você não compartilhou a apresentação, né? Ele tá travado aqui. Peraí, deixa eu dar um stop aqui. Eu vou compartilhar de novo, porque a hora que eu fui colocar na apresentação, ele travou. Ih, tá entrando mais gente aí, gente. Sejam bem-vindos. Peraí, só um pouquinho. Meu computador, ele dá umas pane assim, né? Quem aqui já criou conteúdo em vídeo no perfil de vocês? Me contem aqui. Euzinha. Fala, gente. É pra gente conversar. Eu quero que vocês interajam comigo. A Karina tá até de mão levantada. Pode falar, Karina? Eu acabei de entrar, não estava conseguindo entrar antes, então você fala que é interessante abrir um Instagram só pro conteúdo, um Instagram profissional, não colocar junto com o pessoal? Não, você pode fazer o teu profissional junto com o pessoal, ok. Só que você tem que pensar que se você tiver os dois, para fazer a gestão dos dois, é mais complicado, né? Eu não indico, porque você vai ter que conteúdo para criar nos dois, legenda para criar nos dois,
stories para criar nos dois, posicionamento para criar nos dois, então é muito trabalho para você administrar duas contas. Eu recomendo que você faça uma conta só, e que essa conta, sim, seja profissional. O que você vende para eu poder te orientar mais direcionado aqui, enquanto está vendo aqui a criança? Eu trabalho com terapia biossistêmica. Uhum. Então, é legal você fazer o conteúdo e mesclando na estratégia informações sobre você, né? Sobre os seus valores, os seus princípios, família. Não precisa ser detalhado, sabe? Ah, não quero postar, por exemplo, Marta, não gosto de postar foto dos meus filhos. Não posta. Mas deixa entender que você tem uma família, que você é alguém de verdade. É igual alguém vir me perguntar assim, Marta, eu tenho uma empresa, mas eu quero colocar logo da minha empresa na foto do perfil. Recomendo? Depende da área de atuação, mas normalmente, na maioria das vezes, eu recomendo que coloque uma foto sua. Porque com quem o cliente fala? Não é com a logo. A logo pode ser linda, maravilhosa, você trabalhou nas cores, nas fontes, nos elementos, tá linda, ama o logo da minha empresa, ok. Mas o teu cliente não quer se relacionar com a logo. Ele quer saber quem é que vai atender ele quando ele chegar na loja, quando ele chegar no estabelecimento e tiver as dúvidas dele para comprar o teu produto ou serviço. Alguém aqui tem logo na foto do perfil? Já vai trocar. Eu vou mandar essa apresentação para você, Nil, porque eu não estou conseguindo abrir ela aqui, não. Pode ser? Você, Marcos. Nil? Pode mandar. Tá. Vou abrir ela aqui. Vai chocar, tá? Bater. Um pouquinho, gente. Vou fechar aqui, que acho que não tá pra... Você quer apanhar na bunda? Quer apanhar na bunda? Pronto, vamos lá. Mandei para o Nil, vamos ver se ele consegue abrir por ali. Então, a primeira orientação que eu sempre dou em todas as aulas que eu faço, tá? Entenda, é uma ferramenta comercial, disfarçada de vamos nos relacionar, vamos curtir vídeos, vamos acompanhar conteúdo. Então, o pessoal que está aqui, o que eu gostaria de tudo que eu for falar a partir de agora, que ficasse gravado na cabeça de vocês qual é o meu objetivo e a minha intenção quando eu acesso a minha conta do Instagram. Foco. Quem são as pessoas que eu vou seguir? Porque eu acredito que aquele conteúdo agrega no meu trabalho e aquela pessoa que eu for seguir vai me trazer algum benefício, tá? Para a empresa. Então, se disso tudo que eu for falar, só ficar isso gravado na cabeça de vocês, eu vou abrir o Instagram. E qual é o meu objetivo? Qual é a minha intenção? Para mim, já valeu a noite, tá? Porque muitas vezes a gente abre o aplicativo, acaba entrando no universo ali de vídeos, de fotos, acaba até sendo um analista de conteúdo, tá? Acaba analisando, mas o fulano posta esse tipo de conteúdo, posta foto pessoal, posta foto de vídeo. A gente está mais analista do conteúdo dos outros do que produzindo o nosso próprio conteúdo. Então, a gente precisa virar essa chavinha na nossa cabeça. Eu serei produtor de conteúdo, eu serei consumidor, e acaba que as redes sociais estão consumindo o teu tempo, a tua vida, a tua energia, e aquilo não vai dar em nada, vai trazer nenhum real para o seu bolso. Então, a gente precisa virar essa chave e entender para que eu vou usar o Instagram. Eu vou usar para consumir conteúdo ou eu vou usar para produzir conteúdo? Quando você produz conteúdo, você fala sobre você. Você fala sobre quem é você, o que você faz, como que o teu produto ou serviço agrega na vida das pessoas. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês é uma estratégia fortíssima, não só como posicionamento,
mas como depois também criadores de conteúdo, tá? Não sejam copiadores de conteúdo. É legal pegar ideias, mas quanto mais autêntico você for na criação do teu conteúdo, melhor. Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que eu não produzo, por exemplo, conteúdo todos os dias. Por quê? Porque quando você tem um posicionamento bem estruturado, Caiu para vocês aí, ela? Caiu. Começou a chover forte aqui, então talvez ela deve ter ficado sem internet. Mas uma coisa que ela falou é interessante, né? Eu já tentei. gente, de Vocês, qual das redes sociais você vai se posicionar, você Marta, vai... Oi, deu certo? Marta, Oi. tinha caído aí, agora você voltou. Ai, caiu até onde? Caiu até onde eu falei. Caiu até o porquê que você não posta todos os dias, porque você tem um perfil bem estruturado. Isso. Quando você prepara o teu perfil do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês na apresentação, você não fica tão refém, porque o básico está bem feito. A estrutura inicial da tua vitrine profissional, ela está bem feita. A estratégia inicial é a principal. Tanto que às vezes chega algumas pessoas para mim e falam, Marta, eu preciso de uma social media. E eu sento na reunião e a gente vê, não é uma social media que você precisa primeiro estruturar e cuidar da casa. Ninguém entra numa casa mal arrumada. E o Instagram é assim, se a pessoa entra no Instagram e ela não tem a informação que ela está buscando ali de imediato, ela não vai se tornar seguidora e ela também não vai se tornar um cliente futuramente, tá? A gente acaba ficando sem rumo, né? O que precisa ter é o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então anotem e um desafio para vocês. Façam essas alterações iniciais no perfil de vocês, que eu tenho certeza absoluta que depois vocês vão vir falar para mim, Marta, eu fiz essa mudança. E assim, não é quantidade de seguidor, mas vieram alguns seguidores mais qualificados, tá? Porque quando você arruma a casa, muda toda a visão de fora, né? Que loja que fica bagunçada, que loja que não se preocupa com a vitrine, por exemplo. E essa aqui é a vitrine virtual de vocês, não só do negócio, eu falo da marca pessoal também, tá? Quando você está bem posicionado, mas eu não quero tirar foto profissional, não tô com esse caixa agora para fazer esse investimento. Vale a pena? Vale super a pena. Não pode fazer? Não dá desculpa. Eu sempre falo assim que o feito é melhor do que o não feito. O não ter uma foto pessoal, seja ela de qualidade ou não, é pior do que, né, do que você ter uma daquele jeito que você pode fazer, que é colocar o celular com uma iluminação boa e tirar uma foto do teu rosto. Então, elimine as desculpas. Façam pelo menos o que está aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Aí pode ir para o próximo. Esse é o meu perfil hoje, mas ele já foi pouco menos ajeitadinho, assim, com o tempo, ao longo dos 5 anos, eu fui aprendendo como organizar ele melhor. E tá sempre mudando. Eu tenho que testar muitas coisas, então sempre muda. Aí aqui eu falei um pouquinho sobre mim, né? Não, nem me apresentei, mas eu sou empreendedora, sou idealizadora desse projeto Instagram de Resultados. Sou casada, imagem e semelhança do nosso criador, e mãe de 2 meninos, um de 10 anos e outro de 8 anos. Eu sou especialista em gestão de redes sociais, gestão de projetos e marketing digital. Eu já tive produtos digitais, eu já lancei, né, fiz os famosos lançamentos aí com uma sociedade, e a gente hoje não tem mais as nossas alunas, a gente não deu continuidade ao projeto, mas eu já treinei mais de 100 alunas a trabalharem no digital, né? Ter uma profissão em casa, trabalhar em casa, fazer suporte de lançamentos, atender como vendas, e pode ter certeza de que eu ensinei todas elas a se posicionarem como eu vou mostrar para vocês aqui, como fazer isso. Tá? Eu sou especialista, então, em gestão de redes sociais, eu sou formada em turismo,
Até conheço o Nil aí por causa do turismo, né? Que a gente trabalhou na mesma empresa. Trabalhei na área comercial por mais de 12 anos, então minha especialidade também é com clientes, né? Relacionamento com clientes, vendas. Então, estou fora da zona de conforto aí da CLT já fazem mais de 5 anos. E estou descobrindo a minha missão de vida e propósito, como todos nós aqui estamos, né? Seguindo todos os dias um desafio de cada vez, né? Um dia de cada vez. Já criei e administrei uma loja de roupas virtual, então foi essa minha grande experiência, assim, como dona de empresa, né? E eu percebi o poder do Instagram, não só do Instagram, né? Porque a gente pode configurar o Instagram junto com o Facebook, inclusive programar os nossos posts, as nossas artes, os nossos vídeos e deixar isso rodando, né? Hoje, por exemplo, se eu tivesse a intenção de estar criando conteúdo na minha página, eu faria a produção das artes, a produção das copies e deixaria tudo isso programado. Por quê? O Instagram entende quando a gente tem a gente chama de orgânico, tá? O orgânico é o quê? É o movimento que eu faço de. Travou de novo, né? Travou ou estão me ouvindo? Normal, tô te ouvindo. Travou? É Tá. normal. É porque apareceu uma mensagem aqui de instável. O orgânico é quando a gente faz um movimento sem fazer o impulsionamento, né? O famoso promover. A gente não faz o tráfego pago do conteúdo. Quando você paga para o Meta, que é o Facebook, Instagram e o WhatsApp, ele entrega o teu conteúdo para mais pessoas. E aí você paga, né? Por pessoa que vai clicar no teu link. No caso, a minha especialidade é no orgânico, porque o orgânico ele precisa ter movimento e precisa ter frequência. Ah, eu consigo criar conteúdo e deixar programado? Consigo. Então, programe para os dias, para os mesmos dias. Quando você cria uma frequência de postagem, a própria ferramenta vai entregar mais o teu conteúdo para as pessoas que você desenhou ali como público ideal, né? Mas você precisa ter frequência. Como faz isso quando é muito conteúdo? Precisa programar, tá? Então depende do teu objetivo com a ferramenta. Pode ir para o próximo. Se eu estiver indo muito acelerada, vão me avisando. Então, o meu objetivo e o meu propósito que eu tenho percebido hoje, né? Eu ensino as pessoas a realmente utilizar a ferramenta para se posicionar com essência no digital, né? Seja no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Então, hoje eu trabalho com consultoria e mentoria nesse sentido. E aí, nesses últimos anos, foram muito conhecimento, muito networking. A gente não pode parar, o movimento é constante aqui, todo mundo sabe, se movimenta, né? E encontrei, né, o jeito certo e o método para que todas essas informações precisas ficassem na nossa página, né? E ali a gente ter mais resultado. E aí o meu propósito é esse: ensinar o que eu aprendi e agradeço a confiança de vocês nessa apresentação. Pode ir para o próximo. Aí aqui eu trago vocês para fazer uma reflexão comigo, tá? O que significa sucesso para cada um de vocês? Se quiserem anotar, depois compartilhar comigo, a gente pode até trocar uma ideia sobre isso. Mas é o que? É amor próprio? É estabilidade amorosa? É liberdade financeira? É liberdade geográfica? É ter mais tempo de qualidade com os filhos? Cada um de nós tem um objetivo pessoal, né, sobre o sucesso. Por isso que é legal você fazer essa reflexão. Porque tem que fazer sentido a gente usar a ferramenta. Eu não uso o Instagram à toa. Eu não entro no Instagram para consumir conteúdo. Porque a dopamina que a gente consome quando está assistindo um vídeo, quando está acompanhando a história de alguém, nossa, tem quantas pessoas que são influenciadores, a gente vai acompanhar a história deles. Quando vocês estiverem nesse looping, né? Ah, eu estou aqui acompanhando a história, meu Deus, se eu não ver o fim, eu não sossego. Parem para pensar que vocês podiam ser essa pessoa que está compartilhando a história. Se coloquem na outra posição, tá? Porque o objetivo do Instagram é fazer você ficar lá. O objetivo da ferramenta é quanto mais tempo você ficar olhando para ela, melhor. Então a gente tem que parar para pensar qual que é o meu objetivo. Sucesso para mim é ter o meu trabalho ok, né? Me rendendo ali financeiramente para minha família.
meu sucesso é poder viajar com eles, é poder correr atrás dos meus sonhos. E o Instagram ajuda a gente a fazer isso, porque não tem outra forma da gente encontrar tantas pessoas quanto a gente pode encontrar se posicionando e trazendo a nossa marca aqui para o digital. Então, depois parem para pensar, isso aqui é mais para reflexão mesmo, sabe? Para a gente deixar de ser consumidor de conteúdo. A gente perde muito tempo com isso e é um cuidado assim diário, tá? Eu acredito muito na força de um conteúdo, de um produto, de um serviço bem posicionado, bem estabelecido, para que traga mais vendas para vocês. É muito melhor do que você ficar refém, né, de indicação ou de só uma área, né, para atrair mais clientes e mais resultados. Então, pensem nisso. Pode ir para o próximo. Feito isso, estabeleça antes de qualquer coisa quais são os seus objetivos, como eu falei, né? Qual é o objetivo com o perfil? Eu quero ter mais seguidores, então eu vou atirar para todos os lados, eu vou criar conteúdo que encaixe em todos os perfis e eu fale com todo mundo. Se eu for mais específica, eu vou começar a nichar, né? Eu vou começar a filtrar somente as pessoas que têm interesse no que eu faço, né? Ou no meu trabalho, ou nos produtos que eu vendo. Então, diante de todo o conteúdo que você lê nesse material, que eu vou entregar para vocês depois também, tá? Se vocês entenderem só isso, para mim já está excelente. E a partir de hoje tenham um objetivo, né? De ter resultados financeiros realmente com a ferramenta. Não entre mais só para se relacionar, mas eu quero saber como está meu primo, como está meu parente, que está lá não sei onde. Querendo ou não, se essa informação for para chegar para você, ela vai chegar. Então, quando a gente se coloca na posição de sempre ter esse cuidado quando abre o aplicativo, pode ter certeza que no final do mês, quando vocês forem ali nas configurações do celular, ver quanto tempo você passou na ferramenta, vai diminuir esse tempo. E aí, hoje eu consigo ver, por exemplo, eu passei 6 horas, porque eu tenho alguns clientes que eu faço gestão ainda, então eu acabo ficando bastante tempo no aplicativo. Mas a gente consegue ver isso no celular, gente. E aí você para pensar assim, por semana, se eu fico 6, 7 horas no celular, se isso não é o meu trabalho, eu estou fazendo o que da minha vida? Eu estou desperdiçando meu tempo, eu podia estar com os meus filhos, com meu marido, né? Aprendendo alguma coisa, lendo um livro, participando de uma aula. Então, é sobre foco. Hoje a gente está perdendo muito foco, né, do que a gente precisa realmente fazer e buscar. Então, tomem esse cuidado. Pode passar. Tá, agora uma pergunta aqui para todo mundo. Quem aqui acha que esse perfil aqui tem resultados? Só de olhar, assim. Você consegue entender o que que é uma loja, não é? É difícil. É a tal da vitrine que o Nil comentou com vocês. A vitrine virtual, não só do teu negócio, Tá mas parecendo um brechó, também sabe? seu. Está parecendo um Não brechó bagunçado. parece, né? É uma casa Hum. bagunçada, gente. Esse aqui é mesmo para mostrar para vocês que enquanto a gente não vê o Instagram como algo poderoso, como uma ferramenta de negócios e como uma ferramenta que tem poder de levar a tua marca para outros lugares e não cuidar dela, aparentemente também para mim não tem resultado essa empresa. Só que a gente não tem como saber. A gente só vai saber se falar com o dono da empresa, certo? Se de repente essa empresa só montou isso aqui para dizer que tem um perfil, pode ser que ele tenha resultado no presencial. Não tem como a gente avaliar, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado até com isso. Não vou avaliar, né? Eu posso analisar no sentido de o que que eu posso aprender. Tá faltando um monte de coisa. O que que vocês acham que falta nisso aqui? Fora a organização, né? Falem comigo, eu quero entender se vocês estão conseguindo me acompanhar. Falta uma bio bem detalhada ali. Uhum.
A bio é a primeira oportunidade que a gente tem de deixar claro quem somos, o que fazemos, qual a nossa autoridade e para quem fazemos, né? Quem são os clientes, as pessoas que podem se beneficiar do nosso serviço ou do nosso produto. Falta bio, falta uma foto de perfil, né? Quem é a pessoa que atende? Pode ser a pessoa que faz as vendas, mas é a pessoa que fala com o cliente. Ah, não quero me expor, não quero colocar o meu. Tudo bem. Ou seleciona alguém, faz um avatar, mas humaniza, humaniza, porque ninguém quer se relacionar com louco, né? Isso traz mais segurança para quem está procurando, né, esse produto, esse serviço. E embaixo a gente vê ali que não tem nenhuma identidade visual, não tem nenhuma cor que se destaca, não tem. Por que que a gente tem identidade visual? Aí no próximo eu vou mostrar para vocês a diferença. Pode passar essa. Agora vocês vão ver como é gritante, ó. Eu montei um outro formato aqui. Eita, apareceu. Esse aqui, vocês acham que tem um pouco mais de resultado? O que que fica mais agradável a gente ver esse perfil? Dá para entender um pouco mais o que que faz, o que que não faz? Marta, só para o pessoal ter uma ideia, né? Quem está assistindo pelo celular, Hum, eles podem ampliar aí a imagem ampliar. no próprio celular, tá? Quem não tem essa ideia ainda. É, porque fica ruim, né, de ver muito pequenininho. Mas eu vou dizer mais ou menos o que que tem aqui, ó. Nesse perfil a gente já colocou a foto de perfil é uma pessoa, ou seja, é a pessoa com quem eu vou falar, se eu tiver alguma dúvida, se eu quiser perguntar alguma coisa, ou vai me responder. Então, isso traz mais segurança para quem está entrando em contato. Tem a bio, tem destaques. Nos destaques tem as principais informações que precisa ter. Por quê? Os destaques é aquela informação que você fica repetindo o tempo todo. Ai, mas quem que é? Onde é? Será que eu posso comprar? Será que vende online? Será que, né, eu posso ir até lá para conhecer? Então, nos destaques tem que ter essas informações, tá? Isso é estratégia de posicionamento. E embaixo as cores fazem mais sentido, né? Tem pessoas nas fotos, a cor é meio rosinha, meio roxo, meio branco, sabe? Tipo, então as cores estão combinando entre elas. Se essa pessoa produzir stories, por exemplo, que eles ficam só 24 horas, né? Se não salvar nos destaques, e for bem repetitiva, todos os dias produzir stories, ela vai ficar na mente de quem está acompanhando o perfil. Por quê? Porque a gente quer, tem duas formas, né, das pessoas gravarem, né, ou lembrarem, né, daquilo que elas estão vendo, é por repetição ou forte impacto emocional. E aí o Nil me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei é isso na PNL, né? Então a gente tem que ser repetitivo. Ai, mas é chato esse conteúdo, chato para quem está produzindo. Muitas vezes os clientes vêm me perguntar sobre isso. Marta, mas eu postei isso ontem, por que que eu vou postar hoje? Porque você quer atingir outras pessoas. Quem assistiu teus stories ontem não vai ver hoje. Ou pode ver hoje, mas ele já te conhece, tá tudo bem. Se quer seguir, segue. Se não quer, não segue. A gente tira o foco do seguidor e volta o foco para quem? Para quem vai se tornar seu cliente. Aí pode ir pro próximo. O meu Marta, trabalho é isso aqui, ó. só um pouquinho Reestruturar o perfil. antes de Tá? passar. Pode É, falar. como a gente trabalha com eventos, né? Então, eu sempre estou Hum, pesquisando locais e tudo mais. Então, eu recebo muito tráfego pago relacionado a locais, hotéis, né? Eventos, essas coisas. E sempre que eu vejo um local que é legal, a primeira coisa que eu faço é ir lá no perfil, né? E aí hum, no perfil, alguns deles têm o local, né? Tem a cidade, uhum. tem às vezes até o endereço, e isso facilita muito, porque daí eu olho e falo, não, não tenho interesse nesse local. Porque às vezes o tráfego pago chegou Uhum. até mim, mas não tenho nada Chega programado. enganado. Né, a forma que eles colocaram. Pode ser que futuramente também, né? Se tiver interesse, eu vou lá e vou seguir, mas muitos não têm, né? Eles não se preocupam com Uhum. essa questão da cidade ou do endereço, e aí estão, de repente, Uhum. fazendo um tráfego pago a nível de Brasil. E aí é um erro que a maioria das pessoas comete, né? De não saber quais são as informações necessárias para o seu perfil. Porque, por Uhum. exemplo, para mim, não é interessante colocar o local dentro do que eu faço. Mas para um hotel, é interessante saber onde que é aquele hotel, né? Onde que é aquele local de Todos, evento.
todos os negócios locais que têm endereço e que recebem as pessoas no endereço precisa ter essa informação no perfil. Ela é, assim, importantíssima, não pode ficar sem. Algumas pessoas colocam errado, tá? Colocam o endereço junto no texto da bio. Existe um campo específico para colocar o endereço. E aí ele fica azulzinho embaixo do link. Antes do link, acho que em cima do link. Mas é importantíssimo. Até quando essa pessoa for fazer o tráfego pago é bem complicado. Você precisa detalhar muito bem qual é o público, né? Já aconteceu isso comigo também. Mês passado veio uma empresa de uma TV lá um programa de TV lá de São José, em Florianópolis. Olha só. E eu moro em São José dos Pinhais. E chegou para mim essa pessoa e falou: Marta, a gente está convidando empreendedores para vir aqui fazer uma entrevista. Falei: oi? É em Florianópolis. Por quê? Porque alguém colocou no tráfego pago o endereço errado, colocou São José e veio aparecer o São José dos Pinhais. E com certeza todas as São Então, José, né? São José, exatamente. Então, se essa informação tiver bem clara na bio e a pessoa tem um negócio local, ela atende as pessoas ali naquele endereço, melhora, filtra, né? Quem vai ali perguntar, você não perde tanto tempo respondendo perguntas aleatórias ali, né? De quem não vai se tornar seu cliente. E no teu caso, sim, você atende qualquer lugar do mundo, porque a gente atende no online. Então, a gente até pode colocar, por exemplo, eu tenho um escritório e eu estou atendendo nesse escritório, mas eu também atendo online. Então, o endereço do escritório tem que estar ali e o online também, né? Tem um outro Isso é case bem aí que importante. eu acho interessante, é um outro tráfego pago que chega para mim. Até então, a primeira impressão que eu tive era que era um espaço de eventos, por causa das cadeiras e tudo mais. E aí eu fui para o perfil, não tinha informação, ficou mais Uhum. complicado ainda pelas informações que estavam na bio. E eu suspeito porque não está claro lá no perfil, que ele venda cadeiras para igrejas e Nossa. espaço de eventos. Eu suspeito, e eu estou falando assim, eu entendo um pouco de Instagram, né, e eu fui atrás das Uhum. informações e não consegui encontrar. E eu recebo direto o tráfego pago dessa empresa. Ou seja, Nossa. não está claro, eles estão jogando dinheiro fora. Estão jogando É dinheiro por fora. isso que eu falei como é importante essa aula que eu estou trazendo para vocês. O que eu estou falando aqui, o básico que muitas empresas não fazem. Muitas empresas, é assustador, assim, às vezes eu chego na empresa, ela tem resultado, é uma empresa que tem um produto incrível, um serviço incrível para vender, mas olha no Instagram e não tem nada, não condiz uma coisa com a outra, e o básico, que é o que a gente está falando aqui, não está lá, né? Quem já conhece, busca essas informações tranquilamente, sozinho, né? Que é o que você faz. Você já conhece, então você vai lá, eu sei que no Story eu posso achar essa informação. No Story pode ter um depoimento de alguém. E aí esse depoimento aqui vai me dar uma tranquilidade, não. Realmente ele existe, ele tem resultado, e aqui é uma prova social fortíssima para que eu me torne cliente ou que eu comece a perguntar alguma coisa, ter mais informações. E aí, Então, o básico tem que estar bem feito. o interessante é o assunto da aula, né? É a questão do Instagram de resultado. Exatamente. Então, se eu não souber organizar o meu Instagram ali, posso estar deixando muita coisa na mesa, né? Posso estar deixando de ter essa vitrine, de ser Uhum. visto, né? E também apresentar aquilo que eu faço. Exatamente. E o melhor, assim, o que eu acho que a gente tem que se diferenciar é pela nossa essência, pela nossa autenticidade. Quando a gente coloca o nosso rosto ali, a gente assume que nós somos responsáveis por aquela empresa. Olha que responsa, né? E, na verdade isso nos diferencia dos demais, porque se a gente parar para pensar hoje, olha a quantidade infinita, né, de muitas pessoas criando conteúdo, de muito material, de muitas empresas. Então, se a gente não se diferenciar, colocando nosso rosto, nossa opinião, trazendo as dúvidas dos clientes, trazendo os resultados dos nossos clientes, nós vamos ser igual a todo mundo. E ninguém aqui está com autorização para ser igual a todo mundo. Somos completamente diferentes. E essa diferença que a gente tem que trazer aqui pro digital, tá? O que te diferencia do teu concorrente? Coloca lá, expõe mesmo, coloca. Não quero, Marta, fazer vídeo, não tenho essa habilidade de gravar vídeo.
precisa desenvolver, mas não quer, tudo bem, coloca pelo menos a informação em texto. Ou seja na arte, ou seja na legenda, com uma foto do produto ou serviço, mas o básico tem que estar feito. E aqui eu vou mostrar para vocês o que é cada etapa dessas aí, tá? Em relação ao Instagram, vocês ok? Tipo, feed, se eu falar o feed, Reels, Story, destaques, ou alguém tem dúvida ainda nessa parte e tá tudo bem, eu tô aqui para esclarecer. Não? Que antes tinha ainda o IGTV, agora já tá um pouquinho mais tranquilo. Acho que de tanto ver vídeo, Reels já normal, posso falar que essa linguagem todo mundo vai entender. Todo mundo familiarizado ou tem alguém que não sabe o que significa os nomes lá do Instagram? Senão ela fala, né? Para ela saber onde que ela vai. Poderia analisar algum perfil aqui, né? Tipo o meu. O meu, por exemplo. Olha aí. Custa nada. Vamos ver se der tempo a gente faz. Fica tranquilo. É um prazer. Se eu não Tá. analisar aqui, depois eu converso com você. Nem que a gente faz o Pode nosso passar. bate-papo final depois. Boa, boa. Então, Pode ir para o próximo. Então vamos lá, anotem, tá? Anotem, porque isso aqui é importantíssimo e é o básico bem feito, ele já te posiciona de maneira diferente em relação a outras empresas ou profissionais que fazem o mesmo que você, tá? Então vamos lá. Informações importantes e indispensáveis. Nome do perfil. Nome e sobrenome seu, tá? Ah, mas o meu é o do meu negócio. Tudo bem, faz o teu e o do teu negócio. Cuidado, porque o nome que você coloca no arroba, se você colocar embaixo da foto do perfil, lá o nome do perfil, ele repetido, você diminui a possibilidade das pessoas te encontrarem pelo seu nicho de atuação. Nicho, ok também, né? Qual é o público que você trabalha. Porque quando a gente faz a busca pelo explorar, existem duas formas da pessoa te encontrar. Ou é pelo teu arroba, ou é pelo nome do perfil. Então, se a gente colocar o mesmo nome ali, a pessoa vai ficar, tá, só vai te encontrar se ela te procurar pelo seu nome. Ela não sabe teu nome, então ela não vai ter tanta facilidade para achar. Então, tenham esse cuidado, tá? Mas tem que ter o nome do perfil e tem que ter o nicho que você atua. Foto do perfil, já falei para vocês, né? O ideal é ter a foto de quem fala com o cliente. Ah, não sou eu tenho uma pessoa que faz a parte das vendas aqui, tudo bem. Ela aceita colocar a foto? Faz um terminho bonitinho, oficial, tal. E aí ela faz. Se não, tudo bem, coloca um avatar, mas humaniza. Ou coloca uma foto tua lá no feed, para que a pessoa saiba quem é você. Já tá ótimo. É o que eu tô falando, é o básico bem feito. Pode melhorar? Muito. Mas é isso que eu quero fazer no momento? Tudo bem, tá? Tudo vai depender da tua intenção ali de realmente fazer isso aqui, levar a tua essência, levar a tua marca, te fazer crescer ou não, né? O básico bem feito funciona também. Nome principal aqui eu já falei, que é do nicho, né? As informações na bio. Informe a transformação que seu produto gera quando o seu cliente compra. Isso é uma informação valiosa. E informe também a sua autoridade na área. Por exemplo, atuo nessa área há 5 anos. Já tive mais de 100 alunas, né? Isso é uma frase que traz autoridade para mim. Isso é legal colocar na bio também. Já tive mais de 10 clientes com resultados acima de 50 mil. Tudo isso vai trazer autoridade para você, mas não minta, não precisa mentir. A gente precisa criar uma bio estratégica que tenha essas informações e que no final vai estar nessa parte da CTA, que é a chamada para ação. Porque todo mundo que lê ali, quem ela é, onde ela trabalha, o que ela faz, qual a relevância, qual a autoridade, etc., precisa tomar uma ação depois disso. Como ela faz para entrar em contato com você? Isso é o CTA, que a gente chama, Call to Action, que é a chamada para ação. Então, depois que ela viu quem você é, o que ela tem que fazer para entrar em contato com você? Né? Para tirar dúvidas ou para comprar? É a CTA. Então, a última frase sempre tem que direcionar a pessoa para ela clicar, para ela seguir ou para ela fazer alguma ação ali no teu perfil, tá? Importante, porque a CTA também tem que estar na legenda
do conteúdo que vocês compartilham. Ó, muito, muito ouro aqui nessa aula, tá? Muito ouro. Link de contato. Insira o link para o seu WhatsApp ou site para compra, tá? O que que eu recomendo, eu acho super legal, quando você faz aquele Linktree, tem outros nomes no final, depois eu passei alguns nomes ali para vocês. É, são links que a pessoa pode escolher se ela quer falar no WhatsApp, se ela quer ver o site, ou se ela quer, de repente, ver um vídeo do YouTube que você gravou, enfim. Pode ser criado um link nesse sentido também. Mas não pode não ter. A opção não ter como entrar em contato só clicando no link da bio não existe. A gente precisa ter. Nem que você coloque wa.me barra e o teu WhatsApp. Fique tranquilos, porque depois, mais para frente, tem esse formato ali também para vocês. Mas precisa ter uma forma da pessoa clicar e ir direto falar com você. E aí eu vou explicar aqui um pouquinho melhor, porque a venda nem sempre acontece no Instagram, tá? O Instagram é vitrine, você apresenta o teu produto, apresenta quem você apresenta o que você faz, mas a venda ela vai acontecer no WhatsApp, tá? Porque é no WhatsApp que a pessoa vai tirar outras dúvidas, você vai marcar uma reunião, vai entender o que ele precisa, fazer a oferta certa e aí sim converter, tá? Então aqui a gente atrai as pessoas. Daqui a gente leva para o WhatsApp. Por dois motivos. O primeiro é você ter o WhatsApp do teu cliente ou possível cliente e você poder fazer depois outras ações comerciais. E o segundo motivo é que no WhatsApp você tem mais liberdade para conversar, né? Do que ficar ali no direct o tempo todo. Passar mais informação, link, enfim. Certo? Até aqui, ok? Ok. Pode ir para o próximo. Olha lá. Eu coloquei essa imagem para ficar mais visual, tá? Às vezes eu acabo falando, mas é o arroba, é o nome. Ali, ó, o nome principal tá embaixo da minha foto, tá? Nesse caso, o meu, eu acho que tava marketing digital na época, né? Do print da minha página. Eu já mudei, mas isso aqui é o básico bem feito, tá? Nome do perfil é o meu não coloquem underline, tá? No nome do perfil. Isso prejudica na hora de fazer a busca pelo teu nome e também, por exemplo, se você encontra uma pessoa sei lá, no elevador, você tem pouco tempo para dizer para ela qual é o teu Instagram. Então tem que ser uma coisa fácil de você divulgar, né? Que qualquer lugar você fale, a pessoa grave. Daí você vai falar, fulano de tal, underline, não sei o quê. Tem gente que não sabe nem o que é underline. Começa por aí. Mas pode ser teu cliente. Então a gente não pode perder negócio. Tá, mas Marta, o meu tem underline, assim, tá bom. Analisa. Você pode trocar? Existe um nome disponível com o teu nome, com o teu nicho ou de algum outro jeito? A gente analisa isso. Tem como, então troca. Recomendo. Underline não é legal. Ele prejudica a entrega ali do teu Instagram, tá? Nome do perfil, então, é esse do arroba. Nome principal que fica embaixo do nome. Pode colocar o teu nome depois, por exemplo, no meu caso, colocar marketing digital, Marta Basso de novo. Ok. Mas precisa ter um nicho e a área de atuação ali, para que quando a pessoa for buscar, ela encontre por essa palavra, tá? As informações na bio, a foto do perfil, olha, ó, CTA é a chamada para ação, sempre a última frase, que direciona para o link de contato, tá? Então, aqui eu mostrei mais ou menos onde está cada um, quem são os destaques ali, os Reels e os posts no feed. O Reels também você tem a opção de deixar no feed ou não. Então, tudo depende do que você tem, qual que é a tua intenção. Se é deixar ali fixado, se vai deixar meio escondido só o vídeo mesmo circulando para quem é consumidor de Reels. E aí, é isso. Aqui alguma dúvida? Senão fica só eu falando aqui, né? Vocês não perguntam nada. Aproveitem. Pode ir para baixo. Curso para mexer com o Instagram, João, hoje. Tá passando hoje o curso. Considera, não é pergunta. É. Tá trocando ideia.
Tá, acho que esse aqui já foi, né? Pode ir para o próximo. Vamos lá, então. As demais etapas do seu perfil, tá? Que é importante ajustar. É o básico, bem feito, funciona. Destaques. Aqui informe o seu seguidor que não sabe o que você faz. Quem você é e como contratar os seus serviços. Por quê? Por exemplo, estou num evento, nossa, top, evento de marketing, assim, poderoso, fazendo várias conexões, networking e tal. E aí você está compartilhando, né, o teu Instagram, que o objetivo é esse, monta o Instagram, depois você divulga, certo? Então, vou lá divulgar. Falei, ó, meu Instagram é martabasso.mkt, me segue lá. A pessoa que vai seguir, no destaque, ela precisa encontrar essa informação rapidamente. Mas quem que é a Marta? O que que ela faz? Pode estar o conteúdo em vídeo, né? Que você faz nos stories e salva em destaques, ou em texto mesmo, tá tudo bem. O que importa é tenha estas informações, tá? Quem é você, o que você faz e como que o teu produto ou serviço agrega na vida das pessoas, tá? Os posts no feed são as artes que inspiram seu seguidor a entender qual produto ou serviço você vende, né? E aí você é importante a gente utilizar a mesma identidade visual. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Reels, vídeos era até 1 minuto, né? Agora já vai até 1 minuto e meio. Mas quanto menor o vídeo, melhor, tá? Eu não recomendo que utilize sempre o vídeo todo, porque as pessoas não assistem até o final. A não ser que seja muito interessante e você fale no meio do vídeo, que é uma estratégia também. O último você não pode perder. O último é mais interessante quando você está falando várias coisas. Então, é isso, tá? Vídeos longos, os vídeos de live, tá? A única forma de colocar um vídeo longo ali é quando você faz uma live e salva, tá? E as pessoas que estão interessadas mesmo, né, e mais a fundo, entender quem você é. Calendário editorial, recomendo para quem vai ser criador de conteúdo mesmo, né, que vai focar nisso como um negócio principal, porque a gente tem que entender que o marketing é indispensável em qualquer empresa, né? Isso aqui que eu estou falando para vocês é o básico. Monte o básico bem feito. Depois passa para as próximas estratégias, né? Criação de conteúdo, em tráfego pago também, se for o caso. Enfim, aí é um caminhar um pouco mais para frente, tá? Constância. Quando você começar, por exemplo, eu consigo gravar durante a semana 4 vídeos. O que que eu posso fazer? Se você for fazer o post de um vídeo por semana, você já tem todo o teu conteúdo. Só que você postou, por exemplo, eu decidi postar na quarta-feira. Então, tem a frequência. Pelo menos na quarta-feira das próximas semanas você posta também. Dá para fazer isso programando ou você se organizando com a agenda também. Não, eu não vou programar, mas eu vou postar. Porque quanto mais frequente você for, mais a ferramenta entrega sem que você precise pagar para ela, né? Ela entende que naquele dia você vai postar, naquele horário você vai postar, então ela sabe que, né, o teu público vai estar esperando alguma coisa. Vamos lá. Anúncios, invista em anúncio pago, recomendo, mas a gente primeiro tem que fazer o desenho do teu público-alvo, né? Não saiam fazendo anúncio à torta e à direita para não acontecer como o Nil falou. Chega um anúncio que não tem nada a ver com o que ele está procurando. Então, anúncio é importante fazer sim, mas primeiro organizem a casa. Eu sempre recomendo, eu falo, não faça tráfego pago se você não está com o seu perfil organizado. Porque a pessoa vai chegar ali e vai dizer igual a gente quando olhou aquele primeiro perfil que eu trouxe aqui. Que bagunça. O que essa empresa faz? Que isso, não entendi. Cheio de foto pessoal lá. E aí? Entendi nada. Não vou seguir ou não me interessa. Não é o que eu quero. Aí vai aparecer para ela um outro perfil parecido com o seu, que o Instagram é assim. Se você tá buscando alguma coisa, ele começa a trazer um monte de profissional daquela área para você ver. Pode reparar. É assim que funciona o algoritmo. Então, estando posicionado, bem posicionado, você já se diferencia, você já capta aquele seguidor para você, aquele cliente.
E os stories eu recomendo que faça assim, stories todos os dias. Ah, Marta, mas eu tenho que ficar fazendo bom dia, bom dia, bom dia. Não, mas precisa ter um conteúdo que você compartilhe com as pessoas que já te seguem, né? Eu acredito que aqui todo mundo tem seguidores já, né? E o que que vocês estão fazendo com quem já acompanha vocês? O story é a maneira mais rápida da gente se conectar com quem já está seguindo. Independente se tem estratégia ou não, se eu vou colocar lá uma enquete ou não vou. O importante é a minha audiência que já me acompanha, eu tá produzindo algum tipo de conteúdo para eles. E é nos stories que isso acontece. Quem me acompanha sabe que eu não estou produzindo no feed porque realmente eu já desenhei a minha estratégia. No feed eu tenho os vídeos e, enfim, o conteúdo que eu quero deixar ali que fica mais tempo, né? Fica pelo menos uma entrega de até 30 dias. Às vezes não chega nem a isso. Às vezes é menos. Mas o story todos os dias eu faço. Porque é um compromisso que a gente precisa assumir com o nosso negócio, com a nossa marca pessoal. E quem não é visto não é lembrado. Então, se você não está divulgando, alguém está, né? Não, a gente não pode ficar sem produzir nada. Zero. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Tá bom, tira foto dos bastidores. Só porque a sua audiência, as pessoas que já estão te seguindo, vão saber que você é de verdade. Vão saber que você está se preocupando em trazer ali a tua marca, em mostrar que você existe, que você está disponível, que ela pode entrar em contato, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque nessa parte dos stories sempre surge dúvida. Fala aí, turma. Fala, Aline. Posso falar? Pode fazer essa pergunta. Repostar os nossos vídeos no Stories é uma coisa Hum, boa ou não? não. Sabe por Não? quê? Tem um Ah, público que é de stories, que é esse que já te acompanha, que está esperando lá, né, alguma coisa. Existe outro público que é o que vê o feed, que rola, né, para cima, o dedinho. Então, sim. sempre vai ser importante compartilhar nos dois. Ah, Marta, mas eu já enjoei, esse conteúdo eu compartilhei ontem. Tá, mas você não está compartilhando para você. Você está compartilhando para que as pessoas vejam, né? Se alguém viu hoje, ah, mas ela, coitada, ela vai ver amanhã de novo. Que bom que ela vai ver amanhã de novo, porque você vai ficar na cabeça dela, como referência, como alguém que, né, tem autoridade, está se posicionando. Deixa eu ver O se importante é eu entendi fazer. direito o que a Fabrícia quis dizer. É, Hum, posso ter entendido errado, mas eu acho que ela quis dizer assim: eu postei no Reels e aí eu uhum. compartilho no Stories. É isso? Pode compartilhar. Isso, é isso. Pode compartilhar. É, só tem Tem os dois formatos. tem a questão Deixa eu só falar. dele não estar inteiro, né? Então, isso pode ser atrativo e pode não ser. É, mas é como se É, fosse uma chamada para a pessoa ir para o feed, terminar de, né, Para assistir de alguém assistir. funciona. isso. Uhum. Funciona, e assim, ó, quando for um vídeo, Fabrícia, que você, por exemplo, é um vídeo de 1 minuto, tá? E que você quer postar ele inteiro nos stories. Poste ele inteiro nos stories, sem ser repost, Sem sabe? ser Sem você repost. Aham. compartilhar. Isso. Porque aí vai passar nos stories e a pessoa vai ser obrigada a ver tudo. Sim. Tanto faz. O importante é compartilhe. O importante é faça os stories. Muitas vezes a gente fica com essas dúvidas e a gente, na dúvida, não faz. E é esse o problema. Essa é a questão. A gente se trava. Ah, mas é porque a gente está buscando ser perfeccionista. E o Mas perfeccionismo não existe, né? igual você falou, a gente fica consumindo tanto conteúdo, igual eu busco de marketing aqui, ali, o que que eu faço, o que que eu faço, o que eu faço, e cada um fala uma coisa, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando que não é bom você repostar os vídeos nos stories. Uhum, Aí eu vejo que algumas pessoas saem de lá, se for algum assunto interessante para eles, e vão lá curtir, fazer algum comentário, alguma coisa. Mas a uhum. gente escuta tanta coisa que a gente fica perdido, né?
Então, por isso que no começo da aula eu falei, esvazia o copinho, porque como a gente Sim, consome muito conteúdo de marketing, a gente fica criando, a gente chama de Frankenstein. A gente vai montando uma pecinha, mas tem que postar tal horário. E aí tá cheio de guru falando isso, né? Posta é. tal horário, posta tal dia. Meu, no começo a gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance. É o meu melhor. Eu vou postar, vou assumir um compromisso, vou criar conteúdo e tá tudo certo. O importante Uhum. é fazer. Só que até essa semana, numa reunião que eu tive, a gente estava falando sobre isso. A pessoa já tem mentor, já comprou uma mentoria, tá? Mas ela está buscando outros mentores para executar o que ela aprendeu na mentoria. Se ela seguir um método e ela tá com esse método aqui para seguir e ela acessa outro, vai virar um Frankenstein. É, vira Porque bagunça, né? cada um dos métodos tem uma trajetória. Uhum. E esse é o grande perigo da gente consumir muito conteúdo, porque por isso que eu falei, se vocês deixarem de consumir conteúdo e buscarem produzir conteúdo ou seguir uma pessoa que cria aquele conteúdo que para você é interessante, para mim já valeu a nossa noite, porque é sobre isso. Tem muita gente falando sobre a mesma coisa. Só que cada um te manda para um lado. Como é que eu vou Uhum. saber para que lado eu vou? Você fica Segura. perdido. E é Exatamente. interessante já fazer um desafio para o pessoal aí, a tirar um tempinho e começar a limpar as pessoas que você está seguindo que não agregam nada, né? Diminuir ali, Uhum. porque evita de você ficar pegando conteúdo que não tem nada a ver. É paz. E outra coisa, tem muitas vezes, olhem vocês, aproveitem isso que o Nil acabou de falar e vejam nas pessoas que seguem vocês e nas pessoas que vocês seguem. Existem perfis desativados, que às vezes até a pessoa escreve cancelado, desativado, underline, não sei o quê. Ou perfis que são fechados e não produzem conteúdo. Deixem de seguir ou tirem dos seguidores, porque isso prejudica a entrega do orgânico de vocês. Principalmente contas grandes, Nil. À toa você faz isso, né? De vez em quando tem que olhar. Gente, o que mais tem é gente que cria Instagram e deleta e não usa mais. E aí, quando você manda o conteúdo, você está lá postando e a pessoa não tem movimento do outro lado, a ferramenta entende que o teu conteúdo não é interessante. E aí para de entregar. Então, eu faço isso mensalmente. E às vezes eu tenho que excluir 20 contas. Até o próprio Instagram agora, nos seguidores lá, se vocês forem ver, aparece spam, suspeito de spam. Ou pessoas, né, que estão inativas, quer deletar. Só que é o seguinte, cuidado com ações repetitivas que vocês fazem na ferramenta, tá? Eu não posso chegar num belo dia lá, eu tenho um cliente que tem 24 mil seguidores. Aí eu vou na conta dele lá e tem 230 contas que estão ali sinalizadas como spam. Eu posso excluir todas as contas de uma vez? Eu não posso. Se eu fizer isso, a ferramenta entende que eu estou fazendo uma ação repetitiva e eu sou spam e a minha conta fica bloqueada. Então, sempre que for fazer essa limpa nos seguidores ou nas pessoas que vocês seguem, no máximo 10 por dia, tá? Vão excluindo, deixem como um compromisso, uma tarefa diária, de realmente ver, não, mas essa pessoa produz conteúdo, eu preciso mesmo segui-la? Não preciso, então eu vou parar de seguir. Isso vai trazer para vocês até diminuir essa questão da gente ficar mexendo o tempo todo no aplicativo, tá? Ajuda muito, muito, tanto para a entrega do teu conteúdo quanto para a tua sanidade mental. E eu falo isso por experiência própria, tá? O que mais eu mudei depois de trabalhar com marketing digital foi na parte emocional, de buscar assim a mentoria como a do Nil, de desenvolvimento pessoal, cuidar da nossa mente, porque se a gente não tiver essas atitudes, a gente vai acabar se frustrando, não só com a ferramenta, mas com a gente também. Então tomem esse cuidado, por favor. Mais alguma pergunta? Está Eu muito tenho de quietinhas novo. hoje. Pode falar. Oi, boa A noite. Fabrícia vai fazer um perfil, ó, que eu quero só ver depois.
Tirar o Ué, print aqui do teu perfil. não, perguntar, né? A gente aprende com perguntas. Tá certo? É, eu tinha um perfil que era de uma loja e esse perfil era bem engajado. E aí eu fechei a loja e transformei esse perfil no meu perfil que eu tenho hoje como terapeuta. Só que eu vi que deu uma estagnada. Ele não Uhum. vai, sabe? Não vai para frente. Parece que entrega pouco e tudo. Você acha que eu fiz bem ou mal, ou é alguma coisa que eu tô fazendo errado? Ai, a gente teria que analisar o público. Aonde Aham. está o público, se é o teu público ideal, se é o público que você desenhou como um cliente ideal, entendeu? Aí a gente já faria uma análise um pouquinho mais profunda, Ah, porque tá. depende, né? Depende de qual que é o público que você está buscando e qual era o público que tinha na época do perfil da loja. Dá para Sim. recuperar? Dá, mas Mas por precisa. ser loja e transformar no perfil para terapeuta, não tem problema. A gente pode fazer essa Não, nenhum, transformação, né? Os nenhum. seguidores que é o importante. O perfil Na dos. verdade, assim, eu não me prendo a seguidor. Se você for fazer Não, uma o perfil estratégia dos bem feita, seguidores, você igual pode você até falou. fazer um perfil novo. Uhum. Aham, E o perfil novo, qual que é a vantagem do perfil novo? É que o Instagram, quando é um perfil novo, ele entrega muito mais o conteúdo no começo. E aí sim, depois, se você manter uma estratégia, uma constância, você continua crescendo. Porque é um outro entendi. público, né? É bem diferente. Mas a gente teria que fazer uma análise um pouquinho mais profunda, Tá bom. tá bom? Obrigada. Nada. Vamos dar continuidade, senão eu não consigo passar tudo para vocês. Olha lá, eu atrasando a aula do meu. Ó, eu vou falar bem rapidinho sobre isso aqui, mas se tiver alguma dúvida, podem ir anotando aí, depois a gente fala no geral, tá? Identidade visual, que é, para que serve, é obrigatório, faz parte. Identidade visual é criar cores que tenham a ver com o teu assunto, com a tua empresa, tá? E que as pessoas vejam várias vezes, né? Por quê? Porque vai ficar gravado por repetição na cabeça delas, né? Por que que eu tenho que ter uma cor? Porque eu preciso, além de que a pessoa saiba quem sou eu, quando ela vê algum material com aquela cor, com a minha logo, com, enfim, mais informações, ela saiba que é meu. Muitas vezes, só pela cor, você já sabe quem é. Então, é importante ter, porque a gente se sente melhor e com as informações mais organizadas quando as cores são parecidas, né? Quando tem uma, como fala, Fabi, você vai saber me lembrar agora. Quando a pessoa visualiza ordem, né? Nas cores, sentido, né? Tem uma facilidade de lembrar, né? Ah, eu tô vendo muita cor do Instagram, por exemplo, que é o rosa, o roxo, enfim, é conteúdo da Marta. A gente liga as cores à pessoa quando você coloca ênfase nisso no conteúdo, tá? Então, a identidade visual é isso, tanto as cores quanto as fontes que você usa para fazer as artes ou para colocar legenda. Só que isso aqui não pode prender vocês, tá? Isso aqui é importante a gente saber que é bom ter um brand, né, da marca, e cores que você vai utilizar mais do teu negócio, mas isso aqui não pode te travar de criar conteúdo. Tome cuidado com isso, tá? É importante, mas se num primeiro momento eu quero só fazer os vídeos e começar a falar do meu negócio, falar de mim, falar da empresa, falar da solução que eu trago, ok, tá? Não, não, Ô, não se Marta, o que apeguem a isso aqui. Oi. você quis dizer ali é ressonância, né? Ou a conexão cromática. Isso, conexão cromática. Exatamente. Porque a pessoa vai ligar aquela cor a você e, enfim, né? Toda vez que você estiver publicando um conteúdo, porque eu recomendo também que aquele material que vocês criarem, por exemplo, eu fiz uma arte para colocar lá na minha página, né? Fui lá no Canva e produzi uma arte para divulgar o evento, sei lá. Utilizem essa mesma arte em todos os canais que você pode atrair clientes. No status do WhatsApp, no shorts do YouTube, sabe? Porque quanto mais as cores,
a fonte, mais aquilo vai colocar as pessoas, né, de frente com o teu negócio, vão lembrar de você. Pode ir pro próximo. Essa não vou muito a fundo, porque, ó, é um conjunto de elementos visuais. Ah, eu utilizo sempre a logo do Instagram, por exemplo, nas minhas artes. Você vai criando elementos que lembram a tua marca, né, ao longo do caminho. E aí gera autoridade, gera confiança, você se torna diferenciado no mercado. Então, tem cores, as cores têm sentido, tá? Por exemplo, o azul, educação, o vermelho, paixão, ou, né, da ansiedade não é alimentação, né? O McDonald's, vermelho e amarelo, são cores que lembram o McDonald's. Se você vê só a cor, você já vai lembrar. Não tem como não lembrar, né? Coca-Cola também. Sempre a mesma fonte e as mesmas cores. Tá? Então, isso faz parte da estratégia de crescimento da plataforma, né? Porque você criando conteúdos que sejam mais interessantes, mais agradáveis, né? Visualmente, acaba que o teu conteúdo vai ser mais divulgado. Não é obrigatório, o que eu falei, não se prenda por isso, não arrume uma desculpa para dizer, não tenho identidade visual, não vou produzir conteúdo. Vai sim. Feita é melhor do que não feita, né? Agrega resultados melhores em relação às contas pequenas do Instagram. Te diferencia de outros profissionais que fazem a mesma coisa, tá? Pode seguir. O meu, as cores basicamente são essas, apesar que o roxo eu não tenho usado muito. Mas o meu tem a ver com o Instagram, né? O meu kit de marca, ele fica bem voltado para o Instagram, no primeiro momento. Pode ir para o próximo. Aqui, ó, ferramentas de edição, tá? Isso aqui é legal também. Existem como programar os posts, eu deixei aqui algumas ferramentas para vocês, né? O Canva, a gente cria as artes, tem artes prontas, você só troca o texto, a foto. O que eu falei, não dá para dar desculpa para não ter conteúdo. Foca no teu negócio e utilize essas ferramentas, todas elas são online, todas elas você acessa do celular. Então, é aquela coisa, eu falo, vamos focar na gestão do nosso negócio, vamos focar naquilo que vai trazer resultado financeiro para a gente, né? Seja pela divulgação da tua empresa ou da empresa onde você trabalha, mas divulgue o teu trabalho, né? A gente cresce juntos. E aí, programar os posts, Facebook Business e estúdio de criação. Importante, no Facebook Business você consegue configurar o Instagram e Facebook juntos, para que você faça essa programação de uma vez só. Você não precisa ir num aplicativo e depois no outro. Edição de vídeos, InShot, CapCut, View Recorder, todos esses são online e gratuitos. A única coisa que eu não uso gratuito é o Canva, até hoje. Todos os outros, gratuito, atende super bem para criar material. Existem formas de você esconder a logo do CapCut, para não ficar tão, como que falam? Amador o conteúdo, tá? Existem formas da gente usar sem pagar para a ferramenta. E aí, organização, Google Drive. Sugiro que tenham um Gmail para fazer a gestão da empresa de vocês, né? Tudo que a gente tem no Google Drive, por exemplo, já deixa de ser no papel, né? Deixa de ser um controle num caderno. E aí, quando você vai contratar alguma pessoa para trabalhar, por exemplo, como social media ou como editora de vídeos, enfim, independente da função que ela vai fazer para você, se esse material já estiver no Google Drive, é meio caminho andado. Você consegue compartilhar todo o teu conteúdo, todas as suas fotos e o material que você precisa que ela edite pelo Google Drive, tá? Trello é uma ferramenta de organização, super simples de usar também. No gratuito, ele ajuda demais. Tem 10, você pode utilizar até 10 áreas de trabalho no Trello. Organiza a tarefa, organiza o teu dia a dia, organiza os posts que você vai programar, tá? Se tiverem depois curiosidade, eu posso mostrar também o Trello como que funciona para vocês. Google Agenda também está ligado no Gmail. Paleta de cores. Marta, tem uma foto da praia ou de algum lugar, sei lá, que eu adoro a combinação das cores. Mas eu não sei quais são os códigos dessas cores. Segredo aqui, tá?
Esse site, colors.co, é o que eu utilizo para criar paletas. Primeiro eu faço um estudo das cores, quais as cores que eu quero utilizar para a página do cliente, que tenham a ver com o que ele entrega e com o desejo que a gente tem que trazer do seguidor para que ele se torne cliente. Nessa colors.co, você baixa a foto lá e ele vai te dizer quais são os códigos das cores. E aí, definiu esses códigos, use sempre os mesmos. Vai ficar bem legal. Link da bio, tem 3 aqui. Não, 2, 3. apptuts.com, ele é muito bom, ele é gratuito e fica bem bonitinho lá, mas às vezes ele dá uma saída do ar, assim. O Linktree, acho que vocês já devem conhecer, né, de alguns perfis. É bom, mas o gratuito você não consegue colocar um vídeo passando lá, né? Você só consegue colocar o link do YouTube. E esse outro embaixo ali, o wa.me barra 5541 e o número do celular. Esse é básico, tá? Inclusive, quando vocês quiserem, por exemplo, eu não quero salvar o contato para poder começar a conversar com essa pessoa. Faz isso do link, wa.me barra 5541 e o número. Quando você clicar no link, ele vai abrir a conversa com esse número, sem você precisar salvar. Olha, eu dando dica até disso para vocês. Mas eu espero que ajude aqui um pouquinho essas ferramentas, porque todas elas você usa em qualquer lugar onde você estiver. Eu acho que o último é um obrigado, não, serviço. Ah, tá. Esse aqui tem algumas alterações nos meus serviços, mas basicamente eu faço análise de Instagram, ou seja, eu mostro tudo o que você precisa alterar no teu perfil, fazer esses ajustes que a gente falou aqui, tá? Dou todo o direcionamento em algumas reuniões e também em PDF. Se vocês forem aqui da região, eu posso entregar essa apostila com análise, fica bem bacana e é uma forma de vocês consultarem também depois tudo o que eu mostrei, né? O caminho que tem que seguir. A gestão do Instagram não tem alguns clientes que a gente faz, personalizado também. Tudo isso aqui a gente precisa fazer uma reunião para eu entender o momento do negócio de vocês e saber o que eu posso estruturar aí de trabalho para a gente fazer essa parceria e caminhar juntos nos próximos, né, passos da empresa de vocês ou da marca pessoal de vocês no Instagram. Pode ir para o próximo. E aqui eu deixo para vocês os 3 As do sucesso: aprender, acreditar e agir. Não basta só aprender. Se você não acredita naquilo que você está desenhando para alcançar, aprender não vai mudar nada. Você vai virar um baúzinho de aprendizado aí, né? Então você precisa, depois de aprender, acredite no teu objetivo, naquilo que você estruturou, que você imaginou, que você sonhou, e vai para ação, vai para cima, sabe? Elimina todas as desculpas. Cores é desculpa, perfeccionismo é desculpa. Ah, mas fulano falou que eu tenho que postar tal horário eu não consigo, é desculpa. Elimina todas as desculpas e vai para cima. Porque quanto mais a gente correr atrás dos nossos resultados, daquilo que a gente sonha, mais a gente cresce. E eu quero que vocês cresçam. A gente está aqui junto para isso. Vamos decolar. Não sei se tem mais, acho que acabou, né? Isso aqui é bem legal, gente. Eu sou muito de falar sobre Deus. Foi um posicionamento que há uns 3 anos atrás, eu decidi tomar esse posicionamento na minha página. Então, se a pessoa fica irritada de falar muito sobre Deus, de trazer esse assunto, eu vou lá e falo, porque a gente filtra, né? Quem não tem interesse realmente não segue, não vai gerar negócio comigo. Então, quando você fala sobre Deus, sobre abundância, sobre ser merecedora, Deus ouve e te coloca próximo das pessoas que você precisa estar. E é por isso que eu estou aqui hoje. É pelo meu posicionamento que a gente se encontrou, que a gente se conectou e que as coisas têm caminhado como têm caminhado. E eu só posso desejar para vocês que isso aconteça na vida de vocês também. Que vocês se posicionem com as redes sociais como quem quer ter resultados realmente, como quem quer trazer frutos, né, desse trabalho. É trabalhoso, gente, parece que não. Muitas vezes alguém vem e fala assim para mim, mas é só um post,
É só um vídeo, é 15 segundos de vídeo, um story. Ok, mas quem está produzindo sabe o trabalho que teve para produzir. Tem uma intenção, tem um objetivo, tem uma estratégia. Então, é sobre isso. Vamos focar no nosso negócio e não em analisar o negócio de quem já está posicionado, quem está mais tempo no mercado. Tá? A gente vê os outros com olhos de aprendizado e coloca para ação, né? Acelera que é o lugar onde estão os olhos, né, de todas as pessoas. Agora, os nossos estão numa posição de criadores de conteúdo. Espero eu ter tocado vocês hoje nesse sentido, para aí virar uma chavinha. Porque realmente, quanto mais a gente se posiciona com os nossos ideais, com a nossa intenção, com o nosso objetivo, com o nosso negócio, com a nossa marca pessoal, mais resultado a gente vai ter, né? Por mais que, eu agora, nesse momento, eu não estou fazendo vídeo no Reels, ok. Mas todo mundo que me acompanha na minha página, se eu fizer uma ação comercial, eu não vou ficar lá só postando conteúdo. Eu vou falar com um a um no direct. Eu vou gerar uma conversa com essas pessoas para trazer eles para mais perto de mim e para entender se é o momento ou não da gente caminhar juntos, né? Da gente estruturar uma estratégia de posicionamento, da gente dar um próximo passo em relação ao lançamento de produtos, serviços. É sobre isso. Espero ter acrescentado aí na vida de vocês e muito obrigada pela atenção de vocês até aqui.